Paz e graça, meus queridos e amados irmãos. Eu sou o Alisson da Igreja Presbiteriana do Altiplano Leste e hoje vamos responder mais uma pergunta que fizeram no nosso Instagram. Sejam muito bem-vindos ao Café com Teologia. E hoje responderei a pergunta que nos fizeram. É uma pergunta muito interessante, que é: por que Judas traiu Jesus? E eu separei alguns motivos sobre o porquê Judas traiu Jesus. E botei em duas colunas, que é a primeira coluna, os motivos humanos, e a segunda coluna, os motivos sobrenaturais ou espirituais. Eu vou começando aqui pelos motivos humanos do porquê Judas traiu Jesus. E um dos motivos foi porque os judeus daquela época achavam que Jesus vinha na terra inaugurar um reino terreno, um reino humano, um reino político. E Judas, como judeu, acreditava também nesse motivo. Acreditava que Jesus viria trazer e inaugurar um reino terreno. Jesus vinha, como nós já sabemos, inaugurar um reino espiritual, um reino celestial. Mas Judas, com seu pensamento terreno, pensamento físico, pensamento no dinheiro, queria um Jesus político, um Jesus que viria inaugurar um reino humano. E esse era um dos motivos que Jesus foi traído também. Porque os judeus daquela época, os sacerdotes, não criam em Jesus como Messias, porque ele veio de uma forma diferente, né? Como um cordeiro, não veio como um rei, né? Próprio assim dizendo. E um outro motivo foi porque Judas era muito ganancioso, né? Nós vemos na história em João capítulo 12, que veio uma mulher e derramou um perfume caríssimo de nardo puro aos pés de Jesus. E Judas repreendeu aquela mulher: por que você não vendeu esse perfume caríssimo por tantos denários e não deu aos pobres? Mas nós sabemos as motivações de Judas, que não era motivação de preocupação com os pobres, e sim com o dinheiro. Tanto que Jesus repreendeu a Judas e falou: deixe essa mulher, ela está preparando o meu corpo para o sepultamento. Ou seja, Jesus estava preocupado com as coisas celestiais, enquanto Judas estava preocupado com as coisas terrenas. É muito interessante esse ponto. E um outro ponto terreno é que Judas não tinha um bom relacionamento com Jesus. Embora ele fosse um dos 12 discípulos, Judas só tratava Jesus como rabi. É interessante você ver na palavra que os outros discípulos chamavam Jesus de Senhor, de Filho de Deus, de o Messias. Mas Judas não, só chamava Jesus de Rabi, que significa mestre ou professor daquela época judaico, né? Professor judaico daquela época. Então Judas não tinha um relacionamento muito próximo com Jesus. E nos diálogos que nós vemos na palavra entre Jesus e Judas, percebemos que esses diálogos eram, na maioria das vezes, Jesus repreendendo Judas. Então eles não tinham um relacionamento muito próximo. Ou seja, quando Judas traiu Jesus, ele não sentiu aquele peso no coração, tipo: nossa, eu amo tanto Jesus, por que eu estou fazendo isso? Não, ele não teve, porque ele fez isso conscientemente do que iria fazer, sabendo que Jesus não era aquilo que ele esperava. E ele era muito ganancioso, então ele via naquilo uma oportunidade de ganhar em cima da traição de Jesus, né? Agora vamos passar para os motivos sobrenaturais de Judas ter traído Jesus. Um desses motivos era a influência diabólica. Então teve sim influência do diabo, né, sobre Judas ter traído Jesus. Durante a ceia, isso vamos ler em João capítulo 13, versículo 2. Quando Jesus estava na grande ceia, ele dando o seu corpo e o seu sangue, que é o pão e o vinho, ele molhou
um pedaço de pão, né? E disse que iria dar quem seria o traidor. Olha, vamos ler. E ele disse: é aquele que eu der o pedaço de pão molhado. E tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E percebemos aqui que, em vez de Judas quebrantar o seu coração e se arrepender naquele momento que Jesus o reconheceu como traidor, ele parece ter mais motivação ainda para trair Jesus. Logo após a ceia, ele foi lá e entregou Jesus por 30 moedas de prata. Então, naquele momento, a gente poderia ver como uma oportunidade de Judas ter se arrependido naquela grande ceia, mas ele não se arrependeu. Ele ficou ainda mais motivado, né, de ir e trair Jesus. E um pouco depois, no versículo 27 do capítulo 3 de João, vemos: e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. No versículo 27 diz: entrou nele Satanás, então disse Jesus: o que pretendes fazer, fazei-o depressa. Então vemos aqui a influência diabólica, né? A influência do diabo sobre Judas, que entrou dentro dele, e imediatamente Judas foi e traiu Jesus, né? E Jesus já sabia disso também. Mas isso não anula a culpa de Judas. O diabo somente auxiliou a fazer aquilo que Judas já queria fazer, né? Judas já queria trair Jesus por aqueles motivos humanos que eu já mencionei antes, porque ele não via Jesus como Messias, porque ele era muito ganancioso e ele não era próximo de Jesus. Então o diabo entrando em Judas apenas motivou ele mais ainda a trair Jesus. E outro motivo é que Jesus já sabia quem era o traidor. E isso nós vemos em vários relatos na Bíblia, inclusive esse que eu já disse em João 13, 27, mas também em João capítulo 6, versículo 70 diz: replicou-lhe Jesus: não vos escolhi um número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se a ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era ele quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então, Jesus já sabia que Judas era um traidor. E também porque tinha um cumprimento de profecias nessa traição de Judas. Judas fazia parte, né, do plano da redenção. Jesus escolheu Judas como discípulo porque já estava prescrito nas escrituras, né, que ele ia traí-lo. Olha o que diz em Salmo, capítulo 41, versículo 9. Até o meu amigo mais íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Aqui é o salmista Davi já retratando o que iria acontecer com Jesus quando Judas traiu Jesus. Isso bem antes da época de Davi. Então era uma coisa que já estava prescrita que ia acontecer. Judas foi sim predestinado a trair Jesus, porque já estava escrito que ele ia ser o traidor. Ele fazia parte do plano perfeito de Deus na história da redenção da humanidade. Mas ao mesmo tempo, ele foi responsável pelo que ele fez. Ou seja, ele traiu porque ele tinha que trair, mas também porque ele quis. Esses dois aspectos da soberania de Deus e responsabilidade do homem não se anulam, mas se complementam. Deus é soberano, mas o homem é responsável por aquilo que ele faz. Principalmente por causa do pecado de Adão, que o pecado passou a, fazer parte da característica humana, fazendo todo o ser humano ser caído. Então Judas, a partir do pecado de Adão, Judas, ele foi responsabilizado pelo pecado que estava no seu coração por trair Jesus. Mas isso não anula a soberania de Deus, apenas complementa. Nós não podemos entender isso com perfeição, mas é a verdade bíblica. Deus foi soberano sobre a história da redenção, então Judas tinha que ser o traidor de Jesus, sim. Mas isso não anulou a responsabilidade que ele teve sobre a traição, Ele traiu porque ele era avarento,
ele traiu porque ele era soberbo, ele traiu porque ele amava o dinheiro, ele traiu porque ele não reconhecia Jesus como Messias, ele traiu porque o diabo influenciou ele, entendeu? Ele traiu porque ele quis trair Jesus. Mas, acima disso tudo, ele traiu porque essa era a vontade de Deus e porque esse era o plano de Deus para a redenção da humanidade. E as duas coisas não se anulam. Espero que os irmãos tenham entendido. Fiquem com esse vídeo. Deixe seu like, deixe o seu comentário deixando a sua pergunta que em breve iremos respondê-la.